A paz do Senhor Jesus a todos e todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Misael Martins, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe também esse conteúdo com amigos para que esse canal possa expandir cada vez mais e alcançar mais pessoas também. Vamos fazer um minuto de oração antes de iniciarmos o nosso estudo. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Peço a Ti Tua graça, Tua bênção, que o Senhor fale conosco neste momento, nessa hora. Ó Deus amado, nos use para que nós possamos transmitir aquilo que Teu Espírito Santo tem colocado em nosso coração. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Abre comigo sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Que diz: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos em aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Ananias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós estamos diante de uma história bastante conhecida, né, de um livro muito conhecido, que é o do profeta Daniel. E esse capítulo 1, que serve de introdução, né, quando Daniel aparece pela primeira vez na história bíblica. E nós temos um contexto aqui muito difícil, um contexto muito sério. Basicamente, Deus está julgando a nação de Judá por sua desobediência, por seu pecado, por séculos e séculos de idolatria, de desobediência contra Deus e de ignorância em relação aos alertas de Deus que enviava aos seus profetas, aos alertas de Deus que enviava a sua palavra para que aquele povo se convertesse, para aquele povo que eles se consertassem dos seus maus caminhos, mas eles desprezaram as profecias, zombaram dos profetas, muitas vezes perseguindo, ferindo, até mesmo matando os homens que Deus levantava para advertir a nação. E chegou um tempo que, segundo Crônicas, capítulo 36, relata que Deus não viu mais outra forma, outra opção para resolver o problema do pecado no meio do povo de Judá, a não ser utilizando-se do meio do cativeiro. Anos atrás, Deus havia liberado uma sentença de juízo contra o reino do norte, o reino de Israel, enviando o rei da Assíria para que aquele povo fosse levado cativo para Nínive. E dessa vez, 150 anos depois, Deus libera a mesma palavra de juízo. Dessa vez, o rei Nabucodonosor da Babilônia é o instrumento de Deus usado para que o juízo de Deus se concretize. Porque o amor de Deus na Bíblia, em nenhum momento ele
vale mais, ou ele se sobrepõe à sua justiça. O padrão de justiça está perfeitamente ligado, encaixado, arraigado ao padrão do amor. Então, quando Deus julga, Deus está dando demonstração de amor. E quando Deus ama, Ele está dando demonstração de justiça. E Deus, Ele nunca, jamais e com ninguém, Deus fará com que o juízo chegue a alguém sem antes lhe entregar, lhe proporcionar a oportunidade da misericórdia e do arrependimento. Então, longe de mim, longe de você, pensarmos que Deus é injusto ao julgar ou que Deus é duro demais ao julgar, porque a proporção do juízo equivale à proporção do tempo em que Deus esperou para que o homem se reaproximasse dele. Enquanto mais chances Deus dá ao homem, maior será depois o juízo de Deus contra aquele homem que não quis aceitar, que não quis receber a oportunidade de arrependimento. Então Daniel vai aparecer nesse contexto de crise, contexto de depravação moral, espiritual e no contexto de juízo de Deus para a nação. Daniel é levantado numa geração em que as esperanças do futuro, as esperanças da restauração estavam totalmente esvaídas. Já não existia mais esperança. Deus estava determinado a julgar. E Deus usou o profeta Jeremias para dizer que o cativeiro duraria 70 anos. E aqui ele só está começando. Não havia perspectivas de melhora daqui para frente. A geração que estava crescendo, a nova geração de jovens que estavam surgindo e que seriam levados cativos para a Babilônia, não tinham nenhuma expectativa de futuro, porque o cativeiro duraria 70 anos. A profecia já estava selada, o destino estava selado. Agora, quando nós vemos o surgimento, o levantar de Daniel, de seus amigos aqui no capítulo 1, nós vemos jovens que vão se levantar do nada, dentre as cinzas, do meio de uma geração alienada de Deus, uma geração totalmente desobediente a Deus. Quando nós lemos o início do livro do profeta Isaías, nós já descobrimos como foi que o ministério de Isaías começou. Começou com uma visão, começou com a revelação e a demonstração da glória de Deus, começou com um chamado de Deus direto com Isaías, Deus aparecendo em glória, se revelando a Isaías e chamando Isaías para o compromisso profético. Quando nós lemos no livro de Ezequiel, nós vemos praticamente a mesma coisa. Uma visão sobrenatural, em que Ezequiel recebe o seu chamamento também a partir de uma visão, a partir da revelação da glória de Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, logo no capítulo 1, Jeremias teve um chamado um pouco diferente, mas teve um marco inicial que determinou o início do seu ministério, que foi quando Jeremias ouve a voz de Deus. A palavra de Deus vai até Jeremias, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e a história que todo mundo conhece. Então Isaías, Ezequiel e Jeremias tiveram um marco inicial do seu ministério. Um fato que marcou que daqui para frente se inicia o chamamento profético de Isaías, ou de Ezequiel, ou de Jeremias. Agora, quando você procura o chamamento, ou a visão, ou a revelação, ou a voz de Deus falando com Daniel sobre o início do seu chamamento, você não acha. Quando você acaba de ler os outros profetas maiores e vem para Daniel e procura Deus falando: Daniel, estou te chamando para ser profeta, você não acha. Quando você chega no capítulo 1 e procura uma visão angelical, onde o anjo chega e convoca Daniel, onde a revelação da glória manifesta Daniel, você não consegue ver isso.
Nós não temos o marco inicial do ministério de Daniel. E isso não o menospreze diante dos demais. Pelo contrário, porque sempre que Deus revela um mundo sobrenatural para alguém, sempre que Deus chama explicitamente alguém, essa revelação tem por objetivo dar um direcionamento a quem não tem direcionamento. Deus só vai fazer coisas sobrenaturais para pessoas que necessitem receber as coisas sobrenaturais. Deus só vai se revelar de maneira sobrenatural, vislumbrante, majestosa, para quem tem necessidade de receber, para quem não tem um direcionamento claro do que fazer. Veja, Isaías estava no ano de luto, que era o ano da perda do rei Uzias. Falta de direcionamento, falta de esperança. Ezequiel cresceu, foi para a Babilônia, mas o destino dele era o sacerdócio. Inclusive, ele iniciou exercendo, só que o seu chamado foi redirecionado porque não era aquele plano de Deus. Jeremias tinha muitas dúvidas quanto ao seu chamado. Se dizia ser uma criança, e Jeremias também tinha um caminho direcionando-o ao sacerdócio. Então, quando Deus chama alguém explicitamente, é para corrigir uma rota que está indo fora dos planos de Deus. Agora, quando você vê Deus não falando nada com Daniel, quando você vê Deus não revelando nada com Daniel, pelo menos quando se trata de chamado, de falar, eu quero que você faça isso, ou eu estou te chamando para ser profeta. Por que é que Deus não faz com Daniel o que ele fez com os outros profetas? É muito simples. A resposta é muito simples. Porque Deus não tem nada para falar quando você sabe qual direção tomar. Nós vamos chegar no versículo 8, nós vamos ver que Daniel tinha uma decisão no seu coração. Daniel sabia do que deveria fazer, estava seguro do que deveria fazer, e quando nós temos o discernimento de qual decisão tomar, de qual caminho trilhar, não se faz necessário uma aparição sobrenatural. Então, diante de decisões, de atitudes que você sabe que deve tomar, diante de decisões, de caminhos que você sabe que tem que trilhar, diante da responsabilidade que já está nas suas mãos, diante do compromisso com uma vida de oração, de comunhão, você não precisa esperar um anjo de Deus descer do céu para dizer, ore. Você não precisa esperar Deus enviar um profeta para dizer, leia a Bíblia. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que precisa fazer para que as coisas aconteçam na sua vida, para que o chamado de Deus alavanque na sua vida. Quando você tem o direcionamento que você já recebeu, Deus não tem por que dar sinais, Deus não tem por que falar. Se você já sabe o que é para fazer, faça, se levante, se posicione. Agora, o fato de Deus não ter chamado, de Deus não ter aparecido, não quer dizer que Daniel foi simplesmente jogado na Babilônia. Eu quero falar um pouco aqui que ninguém vai para a Babilônia do nada, no de repente. Daniel tem uma história. Daniel tem uma história anônima, é verdade, a Bíblia não fala, mas a história de Daniel antes da Babilônia é a raiz do Daniel que se destacará na Babilônia. A história de um Daniel anônimo em Jerusalém, antes do cativeiro, vai determinar quem será Daniel enquanto estiver no cativeiro. Vou falar de novo. A história de um Daniel antes do cativeiro vai determinar a conduta e o destaque de um Daniel durante o cativeiro. E eu não posso deixar de falar dessa raiz.
O versículo 1 do capítulo 1 de Daniel diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Essa informação, ela não é meramente para destacar uma questão de data, uma orientação cronológica, entenda. Vamos lembrar um pouquinho da genealogia bíblica, porque aqui ela vai se fazer importante e necessária. Quem é o rei Jeoaquim? O rei Jeoaquim é filho de Josias. E eu acho que dispensa comentários falar quem foi Josias. Nada menos do que o segundo melhor rei que Israel já teve depois de Davi. Ponto. Esse é Josias. Reinou 31 anos e provocou o maior avivamento do reino de Judá. Maior do que o próprio rei Ezequias. Maior. 31 anos de reinado. Josias vai morrer. E depois que Josias morre, o filho dele, chamado Jeoacás, assume o reino. Naturalmente, a posição de Jeoacás como filho primogênito é que se assume o reino. Só que por conta de um erro de Josias, ao tentar caçar problema com o rei do Egito que não tinha nada a ver, entrar numa guerra que não lhe pertencia, Jeoacás vai ser penalizado por um erro de seu pai, porque o rei do Egito vai voltar da guerra, vai passar em Jerusalém e vai levar Jeoacás cativo para o Egito. E Jeoacás vai ter reinado apenas por 3 meses. Depois, o rei do Egito vai tirar Jeoacás e vai colocar o irmão dele, Jeoaquim, no reino. Ou seja, esse rei Jeoaquim, que fala no livro de Daniel, ele não faz parte da genealogia natural do reino. Ele foi levantado por Faraó Neco, o rei do Egito, e vai reinar por 11 anos. Aqui, nós temos um dos sinais evidentes do desvirtuamento espiritual da nação. Lembra em Mateus, capítulo 1, da linhagem de Jesus Cristo, a linhagem real que começa com Davi e segue pelos reis de Judá? Quando chega no finalzinho da história dos reis de Judá, quando inicia-se o cativeiro, se você for ler com atenção lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que está lá Amon, gerou Josias, que gerou Jeoacás. E de Jeoacás, quem vai continuar a descendência para chegar em Cristo é o filho de Jeoacás. Só que quem vai assumir o trono de Judá é o irmão de Jeoacás. Nesse ponto da história, a genealogia de Jesus vai se separar da linhagem real. Sinal do desvirtuamento espiritual da nação. Quando a linhagem real não corresponde mais à linhagem messiânica. Quando o rei que está no trono não faz mais parte da ascendência de Cristo e foi levantado pelo rei do Egito, por Faraó Neco. Jeoacás não deveria ter assumido o trono. Ele era irmão, não era filho. Aqui, a genealogia de Jesus se separa da genealogia real. O ponto de ruptura representado aqui. E no 3º ano do rei Jeoaquim, Daniel é levado cativo para a Babilônia junto com seus amigos. Agora anote uma coisa. 3º ano de reinado de Jeoaquim, mais 3 meses do reinado de Jeoacás. Entendemos pela Bíblia que Daniel era jovem, ou seja, Daniel tinha mais de 3 anos, convenhamos. Agora eu te pergunto uma pergunta muito simples. Durante qual reinado que Daniel nasceu, então? Em que período da história que Daniel nasceu? Exatamente no reinado do rei Josias. Aí eu te pergunto, sendo o reinado do rei Josias o maior avivamento da época e o último avivamento antes do cativeiro, será como não foi a criação e o
crescimento de Daniel em pleno avivamento em Jerusalém. E detalhe, Daniel fazia parte da nobreza de Judá, estava no núcleo, a sua família estava no núcleo do despertamento espiritual que Deus estava enviando por último no reino de Judá. Daniel nasceu e cresceu num contexto de avivamento. Daniel nasceu no meio do fogo. E quem nasce no meio do fogo não se apagará na geleira desse mundo. Daí, o que eu disse, Daniel não teve necessidade de receber uma direção espiritual, porque Daniel conhecia a lei e Daniel conviveu no avivamento. Daniel nasceu no meio do fogo, e quem nasce no meio do fogo não se apaga na geleira desse mundo. Agora, perceba uma coisa. É por isso que Daniel não recebeu um chamado sobrenatural. Porque Daniel recebeu a direção da lei. Daniel estava de acordo com a vontade de Deus e Daniel conviveu com o avivamento. Daniel estava sendo preparado para o futuro e ele não sabia disso. Daniel não sabia do que viria pela frente. Sua família estava, como disse, no núcleo do avivamento em Judá. Daniel cresceu vivenciando esse momento de despertamento espiritual. A raiz de Daniel estava no avivamento de Josias. E quem nasce de um avivamento, quem viveu avivamento na sua vida e tem na sua raiz traços desse avivamento, não vai se perder na Babilônia. Aí a mensagem de Deus para mim e para você nesse estudo, nessa hora é: aproveite Jerusalém. Aproveite o tempo em que você está em Jerusalém, porque o tempo de Jerusalém vai acabar. O tempo de Babilônia vai chegar, e quando chegar, você precisa estar preparado para enfrentar o que tiver de enfrentar. Então se abasteça em Jerusalém, adore em Jerusalém, busque a Deus em Jerusalém, ouça, aprenda, vá aos cultos enquanto você tem a liberdade de fazê-lo, porque quando o tempo de Babilônia, o tempo de frieza, o tempo de juízo chegar, você estará pronto para enfrentar aquilo que tiver de enfrentar na Babilônia. Seja hoje abastecido por Deus. Josias morre. E com a morte de Josias morre também o avivamento. Os filhos de Josias não foram preparados para dar continuidade naquele mover. A Bíblia vai dizer que Jeoacás, o filho, sucessor direto de Josias, fez o que era mal. Em 3 meses de reinado, a única afirmação da Bíblia sobre o reinado dele é que Jeoacás fez o que era mal. Em 3 meses ainda deu para fazer o que era mal. Em 3 meses conseguiu destruir, apagar a chama de um avivamento que levou 20 anos para se acender. Agora vamos lá, voltando no versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor veio a Jerusalém, a sitiou e mais à frente vai levar os cativos presos à Babilônia. Entre a morte de Josias e o cativeiro babilônico, há um espaço de 3 anos. E eu disse, nesses 3 anos, tanto Jeoacás e Joaquim vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque se fizessem o que era bom, o cativeiro não teria acontecido nesse período. Poderia ser adiado ou até mesmo anulado. Mas fizeram o que era mal. Aí, a gente tem a falsa impressão de que Daniel aprendeu a ser crente de verdade na Babilônia, né?
A gente tem a falsa impressão de que Daniel chegou na Babilônia e lá ele decidiu o que queria fazer. Mas o primeiro teste de fidelidade de Daniel não foi na Babilônia. Foram nesses 3 anos em que o avivamento morre e dá lugar a um reinício da impiedade, da idolatria e da desobediência em Israel. É por isso que a maioria dos jovens judeus que foram para a Babilônia não foram capazes de manter a sua palavra de fidelidade a Deus. Não é porque simplesmente a Babilônia os atraiu, não, é porque lá em Jerusalém eles já haviam se contaminado. Aí a gente ouve pessoas dizendo que a quarentena desviou os crentes. Não. A quarentena revelou quem era crente de verdade e quem não era, porque fracos eles já estavam muito antes. Só se manifestou explicitamente porque por dentro já estava mal. Babilônia não desvia, Babilônia revela quem já está desviado, mas por estar em Jerusalém ainda mantém as aparências. Babilônia não desvia, Babilônia demonstra e distingue quem já estava desviado por dentro, mas mantinha as aparências por ainda estar em Jerusalém. 3 anos foram suficientes para fazer com que quem não era crente de verdade se desvirtuasse outra vez para o caminho errado. Quando chegou na Babilônia, já estava mal, já estava se idolatrando, já estava desobedecendo. A Babilônia foi o fundo do poço que já havia se começado a cair muito antes de ir para a Babilônia. Então não fale que o mundo é que desvia. Já na igreja, já em Jerusalém, começa a fraqueza. Começa a dificuldade espiritual. E em Babilônia que se revela por fora quem se é por dentro. Aí eu te pergunto, tem mentira em Jerusalém? Tem fofoca em Jerusalém? Tem contenda em Jerusalém? Tem vaidade em Jerusalém? Tem imoralidade em Jerusalém? Tem sedução em Jerusalém? Tem exibicionismo em Jerusalém? Tem inveja em Jerusalém? Tem aborrecimento em Jerusalém? Tem. O maior problema não é a igreja estar no mundo. O maior problema é quando o mundo infiltra na igreja. Porque a igreja está no mundo, nem Jesus quis mudar. Jesus disse, eu não peço que os tire. Mas quando o mundo entra na igreja, quando Jerusalém passa a se identificar com a Babilônia, quando quem chega na Babilônia não vê diferença em relação a Jerusalém, porque já se passou 3 anos de crise espiritual, os altares a outros deuses foram reerguidos, a Babilônia, é claro, é maior, é mais bonita, é mais atrativa, com certeza, só que em questão de idolatria e desobediência já existe uma similaridade. Existem crentes que não dá para falar que se desviou. A gente fala que já estava desviado. Porque dentro de Jerusalém as coisas já estavam acontecendo, só que as aparências eram mantidas. Na Babilônia as aparências saem, porque não tem restrição, porque não tem a lei, não tem sacerdote, não tem profeta, não tem juiz, não tem espada, não tem rei. Babilônia é tudo liberado, é tudo permitido. Só que o problema é que em Jerusalém já se começa a perder as rédeas. Só que Deus levanta sempre um remanescente fiel. E Daniel vai fazer parte desse grupo de remanescentes que Deus está levantando. Não se apegue apenas ao fogo e ao Pentecoste. Porque se o fogo e o Pentecoste morrer, você morre junto.
Se Josias morreu, o avivamento morreu, acabou. Quem estava firmado no fogo, no momento, no calor da emoção, morreu espiritualmente junto. Se apegue apenas à palavra, porque diz a Bíblia que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 2. O Senhor entregou Judá nas mãos dos babilônicos. Foi o Senhor, porque ninguém toca na herança de Deus se Deus não permitir. O Senhor deu nas mãos de Nabucodonosor o reino de Judá. Era o momento do juízo, era o momento do castigo de Deus para aquela nação. Versículo 4. Aspenaz, chefe dos eunucos, levantado por Nabucodonosor, foi designado a ele que escolhesse dentre os jovens hebreus, dentre os jovens da linhagem real, jovens que não houvesse defeito algum, jovens formosos, inteligentes. Ou seja, você não ia aprender na Babilônia, você ia se aprimorar na Babilônia, você já deveria saber. Jovens inteligentes, capazes, bonitos, que tivessem habilidade para que exercessem na Babilônia a função de sábios e astrólogos. Havia uma seletividade, eram prisioneiros, mas eram prisioneiros de uma classe um pouco mais elevada, de uma reputação um pouco mais elevada. E Daniel com seus amigos se encontravam nessa situação. Eram homens inteligentes, jovens de boa aparência, jovens que não tinham defeito, instruídos na sabedoria, na ciência, que tivessem condição de exercer a função de sábios na Babilônia. Para quem quer se destacar na Babilônia, precisa valorizar o aprendizado que recebe em Jerusalém. Vou dizer de novo. Para quem quer se destacar na Babilônia, precisa aprender a valorizar o aprendizado que recebe em Jerusalém. Porque enquanto mais você aprende aqui, mais reputação você vai ter lá fora. Enquanto mais você aprende aqui, mais moral você vai ter lá fora. Se você não quer ser pego de surpresa com pegadinhas bíblicas, aprenda e valorize o conhecimento aqui. Se você não quer ser pego de surpresa com perguntas difíceis lá fora, com situações embaraçosas que envolvam firmeza e conhecimento da fé, aprenda a valorizar o conhecimento aqui. Se você precisa convencer pela oratória, pela eloquência, pela sabedoria, valorize o conhecimento que você aprende aqui, porque Jerusalém é uma escola que te prepara para enfrentar o que a Babilônia vai fazer para te testar. Levam jovens sem direito à despedida, sem direito a levar nada, são prisioneiros de guerra, são escravos, não são mais donos de si mesmos, não têm direito sobre si mesmo mais. Imagina a mente desses jovens sendo arrancados de suas casas, de suas famílias, sem saber direito o que está acontecendo, mas tendo a consciência de que estão indo para um lugar que não conhecem, sendo levados por pessoas que nunca viram e estão indo para nunca mais voltar. Porque são prisioneiros, não têm domínio mais sobre si. Babilônia, quando chegam na Babilônia, metrópole, principal cidade daquela época, lugar de oportunidades, de idolatria, de liberalismo, representa o mundo de hoje. Eles vão para a Babilônia para estudar, contemporaneizando a linguagem, na Universidade da Babilônia. Eles estão indo lá para estudar.
E pelos estudos que nós temos sobre o Império Babilônico, nós sabemos, os babilônios eram avançadíssimos na matemática, na geometria, na astrologia, em áreas da medicina, enfim, na agricultura, na construção, nos saberes científicos da época. Os babilônicos eram muito avançados. Só que quando a gente depara aqui no texto de Daniel, quando chega Daniel e seus amigos na Babilônia, eles vão chegar lá para aprender o idioma dos babilônios, vão chegar lá para aprender a cultura, para aprender a ciência avançada daquele povo, as práticas científicas, né? Claro que do jeito mais rudimentar possível que se imagine, mas as práticas científicas avançadas para aquela época. A gente tem que entrar na época, no que estava acontecendo naquele momento. Eu queria muito que fosse descrito aqui quais matérias Daniel aprendeu. Eu queria muito que fosse descrito aqui o nome de pelo menos um dos professores que Daniel teve. Eu gostaria que estivesse descrito aqui como era a sala de aula, quantas pessoas, com quem Daniel conviveu, como que foi, quais eram as diretrizes, como que era a regimentação. Se estou inventando uma palavra, me desculpem. Mas como que era o regulamento daquele lugar. Como funcionava aquele instituto. Não fala. Eu me espanto no versículo 5, quando eu leio, ao descobrir que só existe uma regra naquele lugar. Eu fico aqui procurando quais são as proibições, as restrições que qualquer instituto que se preze teria. As ordens, o direcionamento do que fazer, do que não fazer, dos horários, das matérias. Não temos. A única regra determinada por Nabucodonosor a esses judeus é que eles deveriam comer o que o rei come e beber o que o rei bebe. E que regra! A única regra, na verdade, é um baita de um privilégio, porque Babilônia é lugar sem lei. Babilônia é lugar sem freio. Babilônia não tem regra. E a única regra é o privilégio de poder fazer o que o rei faz. Poder comer do que o rei come. Gozar dos privilégios que o rei proporciona. A permissividade de você poder ser quem você quer ser, de você não precisar ter limites quanto à sua vontade, quanto aos seus impulsos, é característico da Babilônia. Liberalidade absoluta é característica babilônica e não da igreja. Igreja é lugar de ordem, igreja é lugar de proibitividade, sim. Igreja é lugar de nãos, sim. Igreja é lugar de restrição, sim, porque o lugar de liberalidade absoluta é na Babilônia. Versículos 6 e 7. Daniel, Azarias, Misael, Ananias, os 4 jovens mencionados nesse texto. Para que se facilitasse a pronúncia na língua caldeia, os nomes desses varões judeus vai ser trocados. Daniel receberá o nome de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Agora vamos entender aqui uma coisa. Os significados desses nomes interessam. Daniel significa Deus é meu juiz. O nome que ele recebeu, Beltesazar, significa que Bel te proteja. Ananias significa Deus é misericordioso. Sadraque, o nome que ele recebeu, significa amigo do rei. Misael significa quem é como o Senhor. Mesaque significa quem é como o Deus Lua. Azarias significa Deus é o meu socorro. Abednego significa servo do Deus Mercúrio.
O significado dos nomes importa porque os nomes não foram trocados só para que se facilitasse a pronúncia. Cada um dos nomes que os judeus aqui vão receber tem uma conotação religiosa, idólatra muito forte. Porque perceba, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, os 4 nomes falam do nome de Deus. Característico dos judeus. Deus é meu juiz, Deus é misericordioso, ninguém se compara a Deus e Deus é o meu socorro. Agora os nomes babilônicos. Bel te proteja, amigo do rei, quem é como Deus Lua e servo do Deus Mercúrio. Perceba, o nome de Deus aparece no significado dos nomes dos judeus. Quando muda para o nome babilônico, cada nome vai fazer referência a um Deus. Isso significa desprendimento. Você não é obrigado a seguir uma única linha. O que a Babilônia proporciona é que você tem opções, multiplicidade de opções. Você não precisa se prender a uma regra, a um conceito, a uma ideia. É o que o mundo apresenta. Você pode ser quem você quiser, na hora que você quiser, falar o que quiser, vestir o que quiser, dizer o que quiser, se portar da forma que quiser, mudar de opinião quando quiser. Quando se fala de significados de deuses diferentes, se a gente for trazer para o dia de hoje, significa isso. Você não precisa se prender a uma realidade, a uma circunstância. Você é livre para decidir que caminho trilhar, que decisão tomar e que identidade vai assumir. De Deus, você vai ter a opção de escolher 4 outros deuses. A ideia de uma falsa liberdade, um falso desprendimento. Segunda coisa, troque de nome na Babilônia. Porque para judeu, nome é sagrado. Na Babilônia, nome é descartável. Muda de nome. Se quiser, muda de nome. Porque hoje, nome, infelizmente, se desassocia de conduta. Você pode ser casado 3 vezes, pode estar em adultério, pode estar em prostituição, pode fazer acontecer. O que vale é o seu nome, o seu status. Tem muitos seguidores no YouTube? Sua vida pouco importa. É o que a Babilônia proporciona. A gente muda o nome independente de quem você é. Nome e caráter se desassociam, mas para judeu não. O nome revela o caráter. O nome revela quem você é, qual a sua identidade. Na Babilônia se troca um nome porque a identidade não condiz com o que a aparência demonstra ser. Muda o nome de acordo com a expectativa do que se espera. Mudou o nome de Daniel, de Sadraque, aliás, Ananias, Misael e Azarias, para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes de outros deuses, por quê? A expectativa que se tinha é que Daniel, que tinha o nome Deus é meu juiz, passasse a dizer que Bel te proteja. A expectativa da mudança de nome era que a identidade se mudasse junto. Só que hoje, Deus nos convoca a romper com esse mundo e a contrariar as expectativas que o mundo tem criado acerca de nós. Uma frase parece clichê, mas eu vou dizer aqui: deixa mudar o nome, só não permita que se mude a sua identidade. Se quiserem que você seja, se quiserem que você faça, se quiserem que você se torne, deixa mudar o nome, deixa mudar na identidade, no papel, na formalidade, mas na prática, no caráter, na conduta, na vida, você precisa contrariar as expectativas do mundo ao teu respeito. Espero que você minta, espero que você trapaceie, espere que você se junte, espere que você fale palavras torpes, espere que você beba, espere que você se drogue, espere que você se prostitui.
E quando você não faz isso, você é o quadrado, você é o diferente. Mas hoje, rompa as expectativas do mundo a teu respeito, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: não vos conformeis, não vos embaraceis com este mundo, mas transformai-vos. Versículo 8. Daniel colocou no coração o propósito de não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Eu disse, tempos atrás, Daniel fazia parte da nobreza do reino de Judá. Aí eu pergunto, Daniel, nobre, rico, de família bastarda, qual era o nível ou o tipo de comida que Daniel estava acostumado a comer em Jerusalém? Legume? Responda por você mesmo. Daniel, rico, bastardo, comia do que tinha na mesa do rei em Judá. Era da família real, era da nobreza. Ele comia legume e bebia água? Não. Daniel era acostumado a comer manjar e beber vinho. Ele cresceu comendo carne, comendo caviar, comendo alcatra e bebendo vinho da melhor qualidade. Ele era da descendência, ele era da linhagem, ele era da nobreza, da aristocracia real. Quando chega na Babilônia, a comida é exatamente a mesma. O vinho é o mesmo. Só que a diferença não está na comida, está na intenção com que essa comida é servida. Daniel tinha consciência, por quê? Porque leu na lei que não se pode se alimentar de comidas sacrificadas aos ídolos. Aí se Daniel fosse alguém que caísse de paraquedas na Babilônia, nunca teria feito isso que fez. Nunca teria entendido dessa forma. Daniel tinha raízes profundas na palavra e sabia que o lugar importa. A pessoa que oferece importa, porque hoje tem aquela coisa de que o que importa é que o evangelho seja pregado. Mentira, quem fala também importa. A vida de quem fala também importa. Porque Isaías 59 diz que tem gente que quando fala, solta veneno, porque come ovos de serpente. Só que tem gente que os ovos estão debaixo da língua, diz o apóstolo Paulo. Os ovos venenosos estão escondidos. Aí, prega a palavra, tem teologia, tem conhecimento, tem eloquência, mas ninguém vê a peçonha debaixo da língua. Quando fala, envenena. Quando fala, mata. Então o importante não é se está comendo manjar, se está comendo vinho, bebendo vinho. O importante é de quem está recebendo esse manjar. De quem você está ouvindo essa palavra. Quem você está concordando. Com quem você está concordando em aprender. O manjar pode ser o mesmo. O tempero pode ser parecido. Mas quem oferece importa. A conduta de quem prega no altar importa. A conduta de quem assume a liderança importa. A vida de quem assume importa. A vida do pastor importa. Daniel estava acostumado, mas ele teve de mudar o seu hábito de alimentação para não se contaminar do manjar do rei. Às vezes você vai ter que deixar de fazer o que está acostumado a fazer. Porque uma coisa é eu fazer em Jerusalém, outra coisa é na Babilônia. Existem tipos de conversa que em Jerusalém podem ser saudáveis, na Babilônia são perniciosas. A amizade em Jerusalém é a amizade espiritual, a amizade na Babilônia é para te levar para o abismo. Então não considere a mesma coisa. Não considere a mesma coisa. Oportunidades na igreja e oportunidades no mundo são diferentes.
Crescimento na igreja e crescimento no mundo, reconhecimento na igreja e reconhecimento na Babilônia são diferentes. Tenha discernimento de compreender que os piores laços estão escondidos por trás dos mais bonitos presentes. As melhores propostas que o inimigo te apresenta sempre resultam nas piores quedas. Saiba que através da sua renúncia em entrar em desvantagem por não se alimentar do que o rei come e não beber do que o rei bebe, através disso, Deus está preparando o melhor para você. E você vai provar para a Babilônia que quem acha que pode mudar nome não tem autoridade para mudar identidade. Você precisa contrariar as expectativas do mundo ao teu respeito. Aí Daniel vai chegar no chefe dos eunucos para dizer: olha, por favor, eu não quero, não vou, decidi não me alimentar. Gente, eu disse aqui, Daniel era prisioneiro, não tinha autoridade sobre si mesmo, menos ainda sobre o que ele iria comer. Daniel, se ele fosse olhar para a situação dele como prisioneiro escravo, ele não tinha direito de levantar a voz para dizer, para pedir nada. Só que o versículo 9 mostra o quão na direção de Deus Daniel estava, porque Daniel decide no coração. Daniel fala: eu não vou contaminar. Aí no versículo 9 diz: Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Quem decide dizer não, recebe de Deus graça e misericórdia para sustentar a palavra que fala. Quem decide dizer não, não será forçado a fazer o que não quer. Então não venha com esse papo de que foi pressionado, não venha com essa conversa de que se não fizesse ia ser excluído do grupo, não venha com essa conversa que se não cedesse ia ter problema, não venha. Quem decide não é forçado. Quem assenta no coração não se contaminar, recebe de Deus graça e misericórdia. Pessoa que não deveria te ajudar, vai te ajudar. Gente que nem olha na sua cara, vai ter empatia por você. Deus vai fazer com que pessoas que não deveriam, não precisavam te dar atenção, te dar ajuda, vão te ajudar. Aspenaz vai ter misericórdia de Daniel, por causa de uma decisão que Daniel vai ter, que não envolve uma necessidade de Aspenaz. Mas Deus vai criar no chefe dos eunucos, um homem ímpio, um sentimento de empatia tão grande por Daniel, que ele vai ser capaz de se colocar na frente de Daniel, e inclusive colocando a sua cabeça a prêmio, para que Daniel mantivesse sua palavra. Deus vai colocar pessoas no seu lado para correrem risco junto com você, mediante a tua decisão de não se contaminar. Deus vai respaldar a tua palavra. A partir do momento que você decidir que vai se manter fiel, Deus vai te conceder graça e misericórdia. Tome a decisão que, ainda que seja demitido, ainda que seja excluído, ainda que seja perseguido, Deus te concederá graça e misericórdia. Aí, eu caminho para o final agora. Aspenaz ouviu Daniel dizendo: olha, por favor, eu não posso me alimentar desse manjar. Não quero, peço para não me contaminar. Aspenaz não chega para Daniel e fala: você vai ser obrigado a se alimentar. Você tem que comer. Você tem... Não. Porque quando o diabo vê, eu já falei isso várias vezes aqui, quando o diabo vê que não consegue pela pressão, ele opta pelo caminho da sedução. E geralmente dá muito mais certo. Se você olhar o versículo 10, você vai ver um eunuco se humilhando para um escravo.
Aspenaz olha para Daniel e fala: você não sabe, você vai me colocar em risco diante do rei. Eu vou ser penalizado se vocês não estiverem como os outros jovens que estão se alimentando do manjar do rei. Aspenaz se humilhou para Daniel. Vou te falar uma coisa. Não tenha pena de caldeu. Cuidado com a falsa preocupação de um caldeu que, na verdade, está se utilizando do emocionalismo para te seduzir. Está pressionando você na sua emoção e não na sua razão. Porque na emoção a gente age por impulso, na emoção a gente se condói, na emoção a gente sente pena e cede. Ah, mas de você o grupo vai levar 0. Que leve 0. Não se condoa de caldeu. Não fique fragilizado, penalizado com preocupação de caldeu. Mantenha-se firme, porque quando o diabo não consegue com a pressão, ele tenta com a sedução. É estratégia do inimigo do mesmo jeito. O caldeu vai se humilhar diante do escravo, mas Daniel já decidiu no coração: eu não vou me contaminar. Pode vir com a falácia que for, pode vir com a justificativa que for. Pode se humilhar, pode me oferecer presente em troca, eu não vou negar, não vou negociar, não vou trocar a minha identidade pela tua proposta. Está preparado para desafiar? Preparado para desafiar? Só pode desafiar quem tem vida, hein? Daniel olhou para Aspenaz e falou: faz o seguinte então, 10 dias, nos testa, com legume e água. Se a nossa aparência for melhor que a dos outros jovens, você mantém a gente com legume e água. Se não, eu cedo. Gente, isso é para quem tem vida. Se Daniel não tivesse segurança do que ele está fazendo, ele não teria coragem de fazer um teste desse. Porque, olha, vinho e manjar, carne, diante de legume e água, em curto prazo, o que é que dá uma aparência melhor? É claro que é carne e vinho. O que é que dá aparência de força, pelo menos a curto prazo, momentaneamente? O que é que dá aparência de mais gordura, de mais vitalidade? Carne e vinho. Daniel sabia disso, mas ele vai testar, ele vai provar, ele vai apostar com Aspenaz. 10 dias de prova. Os 10 dias se passam, o teste dá certo, porque eu disse que Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Quem tem graça e misericórdia de Deus pode desafiar à vontade. Quem tem graça e misericórdia de Deus pode levantar e falar que não vai ceder, pode enfrentar a autoridade que for, pode fazer prova, pode pedir sinal. Quem tem graça e misericórdia tem respaldo de Deus para falar, e as palavras que fala não cairá por terra. Quem tem graça e misericórdia recebe de Deus a autoridade para confrontar o eunuco do rei e dizer: pode até mudar o nome, mas não muda a identidade. Me prova. Vamos ver quem está certo. Agora vamos lá. No versículo 5 tem uma informação importante, que eu pulei de propósito. Nabucodonosor decide qual o tipo de comida e de bebida que os judeus vão comer, os prisioneiros. O vinho e o manjar, que é a carne, enfim. O rei disse, no versículo 5, o rei determinou a porção do manjar e a porção do vinho. O que isso significa? Que o rei, antes dos judeus chegarem na Babilônia, já havia separado um estoque de carne e de vinho para os judeus durante 3 anos. Cada um tinha, quando fala porção,
é porque já estava separado a quantidade diária que cada um iria consumir. Estou imaginando, que havia um armazém naquele instituto, naquele lugar, só para depositar a carne e o vinho, para que durante os 3 anos fosse utilizada aquela comida. O rei reservou a porção de 3 anos, é o que a gente entende pelo texto. Havia um estoque de carne e vinho esperando Daniel. Havia um estoque preparado. Havia carne em abundância. Havia muita fartura. Eram 3 anos de comida que já estava guardadinho esperando Daniel chegar. Aí, Daniel decide fazer o teste. Mas Daniel é prisioneiro, ele não tem tanto privilégio assim. Na hora do almoço, no refeitório, junta lá os judeus no refeitório, todo mundo comendo, se alimentando, o cheiro da carne, a fumaça da carne, o cheiro do vinho. Daniel com os amigos na mesinha separada. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não me vem com essa de que Daniel não foi tentado. 10 dias de teste com certeza foi uma tortura para Daniel. Com certeza, com certeza. Porque se Elias, que fez cair fogo do céu, estava sujeito às mesmas fragilidades que nós, o que não dirá dos outros homens? Imagine 10 dias de teste, de abstinência, de tentação. Ainda dava tempo de voltar atrás. Só que aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daniel não cede. Daniel não cede. Já mandaram mentir, não mentiu. Já mandaram assistir, não assistiu. Já mandaram ficar, não ficou. Já mandaram beber, não bebeu. Já mandaram jogar, não jogou. Suporte os 10 dias de teste, porque quem vence o teste vai se preparar para dar ao inimigo 3 anos de prejuízo. Porque quando passa os 10 dias e Aspenaz vê que Daniel e seus amigos estavam mais fortes, sabe o que ele fez? Ele retira a porção que estava separada. O texto é muito claro. Já haviam 3 anos de comida esperando. Tinha um estoque para cada um. Aspenaz vai ter que jogar fora, dar para o cachorro. 3 anos de manjar e de vinho. Prepare-se para dar prejuízo para o seu inimigo, para frustrar os planos do seu inimigo. Vença o teste hoje, porque a pressão de 10 dias se converterá em 3 anos de prejuízo. O que o diabo quer fazer contigo em 10 dias, você vai fazer com ele em 3 anos. Daniel vai vencer a pressão. Daniel vai vencer a pressão. E quando terminar os 3 anos de teste, ele vai se achar 10 vezes mais inteligente do que os outros judeus. Vai receber honra do rei. Parece hoje ser desvantagem, mas nunca a renúncia deixará de ser recompensada e honrada por Deus. Nunca. Então aprenda com Daniel a fazer a diferença. Coma hoje legumes e beba água, porque Deus sempre tem o melhor para você. Assim eu encerro a reflexão de hoje. Gostaria de encerrar fazendo um breve período de oração. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa oportunidade, nesse estudo. Peço a Ti tua graça, tua bênção, que possamos a cada dia estar preparando-nos em Jerusalém para enfrentar a dificuldade, o labor na Babilônia, as oportunidades, as propostas que nós receberemos. Possamos estar firmes, Senhor amado, para dizer não ao mundo, sermos provados neste mundo, mas sabemos que, sendo tentados aqui, receberemos de Deus o escape,
a graça e a misericórdia para mantermos firme na nossa palavra. E o Senhor tem reservado para nós o melhor, a honra, o reconhecimento de que nós fomos chamados para brilhar como astros nesse mundo. Confirma, Senhor, a tua palavra e nos conceda a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, que você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem e deixar o seu like também, porque o YouTube assim vai entender que esse conteúdo é bom e vai indicar para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.